Olá, é sempre tão bom ter você conosco aqui no De Bem com a Vida. O nosso programa faz de tudo para lhe ver sorrir de corpo e sorrir com a alma. E olha que o programa de hoje está magnético. Nós vamos falar sobre casamento constelatório. Para receber uma bênção para quem está casando e também para receber uma carga positiva, uma potencialização para aquela relação que está xoxa, está tipo café de térmica, né? Que não ata nem desata. Então, o casamento constelatório tem este poder de alinhar o casal. Nós vamos saber também sobre inteligência artificial, o que é e como nós podemos utilizar a IA a nosso favor. Teremos o livro aberto e também, atendendo ao seu pedido, nós trazemos a dica, a orientação, 1 minuto zen com a Monja Coen. Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Eu recebo aqui em nossa sala de visitas, a sala de visitas de Bem com a Vida, uma das salas de visita mais coloridas que eu já conheci. Com muito prazer, nós recebemos a consteladora familiar Cláudia Fortuna, que deveria estar nas galáxias, porque fazia tempo que não dava guarda-graça. Muito boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Eu acho que eu estava mesmo em outra galáxia aí, Andrômeda, não sei bem qual era a galáxia. Muito trabalho e fazendo coisas boas para que as coisas fiquem ainda mais de bem com a vida. Perfeito! Recebo também a nossa estrategista digital, Fernanda Chaves. Seja bem-vinda, muito boa noite. Obrigada, Cris. Obrigada a todos, tá? De volta. Mais uma noite aqui com vocês. E falando em noite, falando em estrelas, nós temos uma luz no fim do túnel. Para aquele relacionamento que é, né? Vai, não vai, não empolga, não apaixona. E também uma bênção para quem vai casar agora no mês de maio, nos outros meses também. Mas nós vamos aproveitar o mês de maio, mês das mães, mês das noivas, para saber com Cláudia Fortuna. Primeiro nos explique o que é casamento constelatório. Olha, é um prazer tão grande falar sobre esse tema. Por quê? Porque as pessoas têm uma tradição, têm uma egrégora toda para se casar em maio. E poder falar esse assunto em maio é fundamental. Porque a pessoa vai casar, às vezes os noivos são de religiões diferentes e eles podem fazer um casamento que a gente diz que é ecumênico. Ok, tá tudo certo, ecumênico. Então se mistura a religião do noivo, se respeita ambas as religiões. E quem acredita na constelação? E quem vivencia as leis invisíveis que regem as nossas vidas? Bom, nós temos uma coisa muito linda, que é o casamento constelatório. Então, disse, não disse nada ainda, mas agora eu vou entrar mais específico. Me perguntaram, né, se isso é um ritual, como é o ritual do casamento. É verdade, é um ritual sim, com o poder de união que tem o ritual de um casamento, seja católico, seja umbandista, seja evangélico, seja a religião que for. Embora a constelação não seja uma religião, este ritual particularmente, ele é feito para unir as pessoas com permissão. Então, essa força magnética que tu falaste ali no início sobre o magnetismo, ele é uma coisa muito bonita. Por quê? Porque as pessoas, elas são unidas pelo magnetismo. O nosso sangue tem ferro, que é suscetível, sim, ao magnetismo. E as pessoas se apaixonam, se desapaixonam, mas se apaixonam e precisam de permissões para ficarem juntos, de uma forma que prospere. Por que eu falo em prosperidade? Porque prosperar é ter mais daquilo, é ter abundância, é ter coisas positivas e boas, no sentido que eu quero empregar aqui. Quando a gente
tem duas pessoas que se conhecem, se gostam e querem ficar juntos. Ah, eu vou casar então no civil. Legal, ótimo. É um ritual também importante, né? Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. E aí, quando a gente quer fazer isso com permissão das famílias. Por que eu falo assim? Cláudia, mas isso é demodé, né? Afrancesando um pouco aqui. Isso é fora de moda? É verdade. As pessoas às vezes esquecem ritos e costumes que não são só por serem. Nós precisamos renovar, nós precisamos incrementar, mas também precisamos respeitar algumas coisas que são ancestrais, que não é hoje, ontem, ontem. Deixa eu te interromper um pouquinho. Essa permissão, ela é uma permissão das linhagens anteriores que dão? Ai, nós vamos dar spoiler aqui, vamos dar spoiler então. Sim, essa permissão, quando duas pessoas se juntam, elas não são só duas pessoas. Então vamos dizer que aqui está o homem, aqui está a mulher, e eles vão se juntar. Atrás deste homem vem uma linhagem inteira. Atrás dessa mulher vem uma linhagem inteira. Há bem pouco tempo eu tive uma cliente, claro, cita-se o milagre, não se cita o santo, e ela me disse assim: meu primeiro marido, então aí você já fica, hein? Primeiro marido, a minha família era contra, porque tinha, ela até usou uma expressão que eu achei tão bonitinha, treta, né? Tinha uma treta, uma briga entre os avós. Por causa de quê? Terras. Por causa de terras. E aí, eles foram atraídos por uma força magnética para quê? Aqui Serventia tem dois inimigos se apaixonarem. Se uniram. É um Romeu e Julieta contemporâneo. É isso aí. Então, para que serve isso, gente? Serve para o seguinte: eu preciso fazer com que tenha descendentes desses dois para que eles pacifiquem o sistema. Muitas tretas, tá? Foram a serviço da paz. As pessoas se casavam, inclusive, não por interesses românticos. Amorosos. Não. Muita coisa não tinha nada de romance. Era pura união visando algo. Inconsciente, de forma inconsciente? Não, algumas bem conscientes. Algumas materiais, bem conscientes. Bens materiais, por riquezas. exemplo, fulano, antigamente, bem antigamente, as pessoas casavam na família para manter a fortuna na família. Sim, não dividia. Sim. E aí, depois se ficou sabendo que isso dava uma proximidade genética, que se tinha qualquer problema, acabava com a família, e acabava com a família. Então, vocês vejam que o casamento, que as uniões, elas podem servir a diferentes propósitos. Mas todas elas, para prosperarem, quer dizer, para ser feliz, para dar certo, seja lá o que for dar certo, né? Para ter filhos ou para ter frutos, porque nem só filhos são os frutos, às vezes são os trabalhos das pessoas. E as pessoas precisam uma das outras para se fortalecer. Então, respondendo o que tu me perguntou e o que tu tinha comentado antes, que a gente estava conversando, sobre a que serve o casamento. Serve para unir, sim. Serve para unir com permissão. Permissão de quem? Das famílias. Porque quando tem uma treta, como eu contei esse exemplo dessa constelação, e essas pessoas, apesar da treta, resolvem se unir, às vezes geram mais problemas que soluções. Por quê? Porque não só eles não conseguem resolver o que veio antes, porque eles não olharam para o que veio antes, não respeitaram, não incluíram, como eles passam a ter situações de problemas no casamento em si. Cláudia, eu estava te ouvindo e isso é quase que limpar
as maias, né? Ai, ótimo, limpar, adoro assim, essa palavra, adoro. Tira o que não serve e mantém aquilo que é bom. Mas se eu já estou num casamento, já sou casada, isso é um exemplo. E a coisa esfria. A gente não tem paciência, ou de repente pode acontecer de um romance, uma terceira pessoa. Eu te pergunto, o casamento ele serve para quem está casando ou para quem já está casado e quer reativar, resgatar o matrimônio? Bom, eu acho que essa pergunta ela é realmente muito relevante, porque as pessoas podem ficar em dúvida do que serve o casamento. Então vamos responder claramente. Estou casada e tenho uma situação difícil no meu casamento. Talvez isso se resolva? Talvez isso resolva. Por quê? Porque nós vamos pedir permissões que não foram pedidas, nós vamos incluir e olhar para coisas, questões que não foram sequer atendidas ou honradas ou olhadas. Quando a gente faz esse ritual, e não precisa ser, então vamos fazer uma festa de casamento. Não, o ritual, já fiz muitos casamentos constelatórios, no próprio grupo da constelação, a pessoa vem com uma situação, vem os dois. Os dois. Né? É importante isso, que venham os dois. Mas só tem um interessado. Vamos olhar porque tem isso, também é possível, Não se desespere ainda. Perfeito. Tenha calma. Então pode sim um ir e olhar a questão? Pode olhar. E nós vamos fazer este casamento. O que pode resultar disso? Não sabemos. Como toda constelação... Como assim? Como assim? Vai ficar pode ser que se veja que aquele caso não tem solução. Aquele caso não tem solução. Pode, é possível, sim, é possível. E nós temos que estar preparados para o que der e vier. E outra coisa que eu acho importantíssimo frisar, antes que as pessoas arranquem os cabelos, olha só. Quando a gente faz esse ritual, tá? Nós estamos dispostos a olhar porque vai aparecer uma constelação. Sim. E a constelação, às vezes, termina toda virada de cabeça para baixo. Mas, Cláudia, nesse sentido, deixa eu ver se eu entendi. Esse ritual, que seria do casamento, ele não precisa estar com a família ali, embora a família vai ser representada por outras pessoas, né? O pai, mãe, avós, bisavós, isto... É exatamente isso. Então, assim, o que é fundamental, e eu sugiro que quem pretenda faça uma coisa muito bonita, o que é fundamental que seja feito é que os noivos, os interessados no casamento diretamente, porque todos são interessados no casamento, mas os diretamente estejam presentes, sim. Então, se os dois puderem estar presentes, é a situação mais ideal. Mas meu pai, minha mãe, não sei o quê, diz a gente já é casado, não tem... Não vamos misturar as coisas. As pessoas podem ser representadas por isso o grupo. Então, podem sim ser representadas, não precisam estar fisicamente lá presentes. Mas querem estar? Podem. Melhor. Podem. É interessante, né, Cláudia, que às vezes a gente... a situação ela vai se fragilizando e no corre-corre do dia as pessoas não percebem que elas estão vivendo numa água de salsicha, num picolé de chuchu. A gente se acomoda com isso. E as pessoas se acomodam. A vida pede passagem, né? Tem que ter esse olhar de dizer, não, picolé de chuchu não tem gosto, água de salsicha não tem gosto. Procure alternativas. Este é o propósito de Bem com a Vida. Trazer essas informações para que você pense e de repente, puxa, poderia ser tão melhor, tão mais de bem com a vida. Agora, de bem com a vida, nós vamos ficar também se nós investirmos na leitura. Como eu sempre digo, quem dedica um tempo à leitura pode receber um salto
quântico aos seus projetos de vida. E a dica livro aberto de hoje é A Cor que Me Reparte, de Jane Lucas, da nossa prestigiadíssima editora Coralina, que retrata a trajetória de uma mulher forte, corajosa, resiliente. Eu fiquei tão emocionada que engasguei, e negra. Alguém que rompe as barreiras impostas pela sociedade, traça uma jornada diferente dos seus e ainda assim a casualidade o leva novamente ao ponto em que partiu. E aquilo que a gente estava tentando falar, né, Cláudia? Às vezes a pessoa se acomoda. Mas esta obra, A Cor que Me Repartiu, A Cor que Reparte, ela faz ao contrário. A pessoa faz força, 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 e parece que as águas do oceano carregam para o outro lado. O outro lado nós vamos continuar em seguidinha depois do comercial. É tão bom a gente poder ter essa flexibilidade, né? Que a sala de visita nos permite, Cláudia, Fernanda, né? A gente toca no assunto, a gente volta, mas vamos voltar prazerosamente, Cláudia, ao casamento constelatório, para que as nossas amigas e os nossos amigos possam entender esta oportunidade dourada que a constelação familiar oferece. Então, olha só, este mês, no final agora desse mês, mês de maio, nós teremos um casamento constelatório de uma cliente que eu tenho. E eu já perguntei se eu podia comentar alguma coisa sobre esse casamento, e ela disse que sim. O que aconteceu? Eles são dois jovens, aos meus olhos, né? Eu acho eles jovens. Talvez eles digam, não, Cláudia, nem tanto, mas não faz mal. Eu os considero bastante jovens e cada um constelou em separado uma questão do relacionamento. E agora eles querem morar juntos e estão prontos para dar mais um passo nessa relação. Olha que lindo isso, Fernanda. Olha que lindo. Então, nós vamos fazer um casamento constelatório com um pouquinho mais de ritual, né? Então, vai ser uma festa na piscina, vai ter roupa branca, vai ter muitos representantes, exatamente por aquilo que tu tinha comentado. Então, as famílias, não precisa ter as famílias, basta ter esses jovens, né, de qualquer idade, porque jovem pode ser de qualquer idade, e nós temos esses representantes para fazer esse ritual. Como eles já passaram por todo esse crivo de cada um ter constelado, eles estão prontos a olhar um para a família do outro, para a sua bagagem e para a bagagem que o outro traz. Essa é que é a questão. Mas já estou casada há 20 anos e olhou para isso. Então olhe, faça isso. Porque é sempre importante nós acolhermos não apenas o noivo. A gente não casa só com uma pessoa. Exatamente. Nós estamos casando com um clã, é a união de dois clãs. E sabe-se lá, se lá no passado esses clãs não eram inimigos e não até duelavam. Cláudia, assim, vou falar. Eu acho que isso não é só das mulheres da minha geração, que é de muitas gerações. Mas hoje eu entendo que muitas das minhas amigas casadas, elas têm conflitos muito grandes com a sogra. Ah, esse é um belo assunto. Este é um assunto excelente. Excelente, é um programa inteiro. Mas eu vou tentar pôr um foco nisso, porque a tua pergunta é bem, bem boa mesmo. Olha só, sogra, mãe do marido. Sem essa sogra, esse marido não existia. Respeito.
Mas ela é muito chata. Bom, então aí nós vamos falar de o filhinho da mamãe. E por que nós mulheres escolhemos o filhinho da mamãe? Exatamente. Boa pergunta. Por quê? Porque a força magnética vai lá, tic, 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 filhinho da mamãe, tu. Ou a filhinha do papai. Nós, quando somos uma mulher que escolhemos o filhinho da mamãe, cuidem, porque este casamento provavelmente vai ficar bom e dar certo. Depois. Não, só até antes de ter filhos. Isso é muito triste. Por quê? Porque com os filhos, esse filhinho tem concorrência. Então eu não posso afirmar que não vai dar certo, porque varia de personalidade. Mas se fizer o casamento constelatório, nós temos uma chance de deixar de ser o filhinho da mamãe para ser o marido de fulana de tal, né? E aí talvez nós vamos fazer um programa só sobre a sogra, principalmente a sogra por parte de mulher, né? A sogra e a nora é algo assim que dá uma novela. É uma novela bem grande. Já constelei muitas sogras, muitas sogras. Já olhei muito para esse tema. Por quê? Porque realmente é um tema, como a Fernanda trouxe aí, bem atual e que as pessoas sofrem com isso. Sim. E o que o bebê com a vida quer? Que as pessoas parem de sofrer. Vamos cortar esse sofrimento desnecessário. Exatamente. Existem coisas que nós temos que passar. Porque eu entendo que algumas gerações anteriores, exemplo da minha mãe, ela não se oporia à sogra. Então ela respeitaria, honraria e não responderia, mas hoje não. Existe Ninguém um conflito. não tem língua travada. Então por isso que eu entendo essa questão. Deixa eu te perguntar, porque é um assunto também interessante, a questão da inteligência artificial. Como é que nós, da geração 50 mais, né, Cláudia, podemos fazer uso sem nos deixar vulnerável ou, assim, não aproveitar ao máximo que ela permite? Tá. Eu conversando, né, com a Cláudia, e aqui nesse nosso momento, eu fiquei pensando como que seria o uso da inteligência artificial no negócio de terapia da Cláudia de constelação, né? Que normalmente vocês têm visto muito aí na internet, né? Modelos de prompts. Todos são bons. Só que quando tu coloca um prompt ali copiado, uma outra pessoa também vai copiar e ela pode ser do mesmo nicho, terapeuta, consteladora. Sim. E se ela não colocar informações que são explícitas dela, como o tom de voz, um tom de voz calmo, acolhedor, vai sair um texto muito parecido, porque o que é a inteligência artificial? Ela vai pegar o conteúdo que foi postado na internet desde que a internet existe, tudo que foi postado lá. Eu tinha um professor na faculdade, na disciplina de monografia, que ele chamava que a nossa leitura de livros para construir uma monografia se chamava uma colcha de retalhos. Então, o que a inteligência artificial faz? Ela vai pegar conteúdo sobre aquele tema e montar uma concha de retalhos dentro daquelas especificações que tu colocou. Só que nada foi escrito por ti. É como uma monografia. Artificial, né? Nada foi escrito por ti. Foi escrito por outras pessoas e ele pegou, essa ferramenta pegou aqueles conhecimentos e colocou lá e construiu frases. Né, construiu o roteiro de um Rios, o carrossel para ti, te disse como que tu deveria fazer o carrossel. Então, o que eu sempre oriento para quem usa ferramenta artificial? Vai lá, coloca o teu objetivo, peça para que a inteligência artificial haja como estrategista, que use palavras-chave do teu nicho, constelação, aqui no caso poderia ser casamento constelatório, né? E coloca no meu conhecimento, casamento constelatório, aí coloca todo o teu conhecimento, porque isso é baseado no teu método. O teu método tu construiu. Para não ficar pasteurizado. Então ele não vai encontrar, só se tiver uma outra pessoa com o mesmo método, e aí ele vai trazer informações. Então, o que ele vai fazer? Dentro desse teu método, ele vai construir frases
né? Ele vai colocar no tom de voz, ele vai fazer as perguntas certas dentro do teu método. Então, o que vai acontecer? Tem a palavra-chave lá com casamento constelatório. Alguém vai fazer uma pesquisa sobre casamento constelatório daqui algumas semanas, um mês, um ano, pode aparecer como referência. Se tu pedir quais são as referências, pode aparecer a Cláudia Fortuna, porque ela usou a palavra-chave, ela colocou o método lá e o chat GPT criou um conteúdo, ela publicou esse conteúdo dentro da inteligência artificial e ela vai buscar conteúdo do Google, ela vai consultar conteúdo de Instagram, por isso que cada vez mais se usa palavras-chave, isso é muito importante, o entendimento. Muito bem. E o entendimento para que nós tenhamos paz, serenidade, uma vida mais pacífica, nós trouxemos de volta uma dica da nossa queridíssima Monja Coin. Vamos conferir? Pôr do sol do Guaíba, gente, vão lá. Quem mora lá perto do Guaíba, vai lá, você vê o pôr do sol sem falar, ó. Fica quietinho e sente aquela beleza, aquele milagre. É lindo, gente. Mas a gente tem que se acostumar, não é ficar comentando. Olha, você viu como está bonito o pôr do sol? Está todo mundo junto vendo. Não precisa comentar, nem para você. Respira e deixa-se banhar pela luz do sol que se põe. De repente, uma informação, uma orientação tão singela, mas que se praticada, né, Cláudia, com todo o nosso potencial, com toda a nossa conexão nossa, a gente vai tendo uma vida mais serena, uma vida mais plena, uma vida mais intensa e feliz. Feliz fiquei eu por receber você aqui no De Bem com a Vida. Sempre muito bom, sempre muita luz tu trazes à nossa sala de visita. Que bom. Nós não estamos presentes. E sejam presentes nas vidas de vocês. Priorizem estar no aqui e agora e desfrutem, porque tem muita coisa boa acontecendo. Fernanda, sempre bom te ouvir. Eu tenho certeza que as nossas amigas e os nossos amigos vão fazer uso dessas informações que são passadas de uma forma tão clara, né? Que a gente consegue entender e colocar em prática. Certo, Cris, desejo uma ótima semana para todos e que seja de luz e que a gente possa observar a vida acontecer, não só pela tela do celular, mas a vida real mesmo, como um pôr do sol. Tenha uma semana com muita energia, com muita paz, com muitas bênçãos e até o nosso próximo encontro aqui na sala de visitas do De Bem com a Vida.